E agora, para auxiliar a gente na análise dos resultados eleitorais até o momento, a gente vai convidar o jornalista e articulista do Poder 360, José Paulo Kupfer. Meu caro Kupfer, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na live especial do Poder 360. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Paulo. Enfim, o prazer é meu. Análise de eleição municipal é um negócio complicado, porque os fatores que entram aí, em boa parte, não são aqueles macrofatores que presidem eleições presidenciais, Senado, Câmara, enfim, são outros fatores que entram na análise, e eu tenho ouvido as análises que estão sendo feitas, eu não concordo, em hipótese alguma, com o Eduardo Cunha. São Paulo não contaminou coisa nenhuma, lá no Nordeste não contaminou nada, não foi uma eleição nacional. Isso você pode analisar coisa e tal, mas, na verdade, são as questões locais e as posições dos eleitores mais claramente próximos dos vereadores, próximos dos prefeitos, que se manifestam. O que a gente vê muito claro é que há alguma polarização, mas uma tendência do voto de direita. Os partidos que mais elegeram prefeitos foram partidos de direita. A esquerda teve perdas em vários lugares. O PT, numa primeira análise, se você apenas considerar o número de prefeituras alcançadas em comparação com 2020, o PT teve um desempenho razoável. Aumentou o número dessas prefeituras. São prefeituras, em geral, pequenas, bastante concentradas no Nordeste, é o lugar onde o PT tem concentração de votos. E o que funciona mais aí é o fato do prefeito em exercício ter grande poder de se reeleger. A quantidade de reeleições é razoável, não é novidade, é um dado histórico, não houve assim uma virada, novos eleitos em lugar da reeleição dos que estavam lá. Enfim, é uma eleição que a gente precisa analisar com muito cuidado para não fazer extrapolações. Eu acho, essa é a minha opinião, eu não sou especialista em análise política, mas, enfim, acompanhando tudo isso há muito tempo, eu tenho uma certa convicção de que fatores muito mais locais terminam, e combinados com posicionamento político das pessoas, ideológico, fazem o quadro eleitoral numa eleição municipal. Kupfer, você é um dos jornalistas mais capacitados para analisar a economia brasileira, a economia global, enfim, mas a economia brasileira sobretudo. O que eu queria entender é o seguinte: a política econômica do governo Lula, a situação econômica do país hoje, tem algum efeito na eleição municipal, na sua avaliação? Você viu que não. Nós vimos que não. Se for, porque está tendo mais emprego, o país está crescendo, tem problemas de onde isso pode chegar, tem problemas com a política fiscal, né, Paulo? Nós dois, enfim, lidamos
mais de perto com esses assuntos, mas, caramba, política fiscal nacional, endividamento, dívida bruta em relação ao PIB, não está entrando em questão nessas eleições. Não sei se você concorda comigo, mas não está entrando. E a prova disso é que o Lula faz menos, tem menos poder de convencer eleitores do que, por exemplo, o Bolsonaro. A eleição... A dúvida desculpa te interromper, mas a dúvida é o seguinte, e mesmo para a eleição presidencial, na sua avaliação, vai contar a economia, caso ela continue razoavelmente bem, ou a economia não tem mais esse peso atualmente na eleição? Aí, Paulo, eu acho que conta e conta muito, porque são os temas nacionais que entram, não é o tema de Fortaleza que vai entrar numa eleição presidencial daqui 2 anos, e a economia funciona muito. E aí o poder, o cabo eleitoral de um presidente com uma economia numa posição favorável, e o inverso, se a posição for infavorável, for desfavorável, é muito maior. É muito maior. Existe disseminado, e mais no Sudeste, por exemplo, hoje em dia, um bolsonarismo. Esse bolsonarismo apareceu nessa eleição. Não sei se o lulismo tem essa força hoje. Eu acho que não, mas apareceu muito menos, muito menos. Nós estamos lidando, eu acho, em eleições municipais, parece que eu acho que estou fugindo um pouco do padrão geral das análises, né, que tendem a nacionalizar os temas, botar a economia nacional no meio dessa história, alguma coisa mais provinciana mesmo, como está se botando nas províncias. E nas províncias tem uma vida que tem uma moldura, né, nacional, por exemplo, econômica, mas não é a vida efetiva lá. Né? Uma questão de um posto de saúde que não funciona bem tem um peso maior do que o emprego em mercado de trabalho está próximo do pleno emprego no país, coisa desse tipo. Né? Kupfer, ainda nesse campo da intersecção da política e da economia, nossa conversa está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Qual foi o impacto, na sua avaliação, das emendas que cresceram brutalmente nos últimos anos para as eleições, sobretudo nos municípios menores, com orçamento mais apertado? Eu nem diria, Guilherme, que teve grande impacto nos municípios menores. Isso sim é influência direta na coisa eleitoral, porque quem está destinando recursos, ou quem é o político que é o destinatário dos recursos das emendas lá de Brasília, tem condição de aplicar esse dinheiro para melhorar, pelo menos no curto prazo, a situação do município, nas áreas que pesam, em saúde especialmente, coisa e tal. Então, você tem razão aí, você pegou um ponto importante. Olha onde as emendas foram dirigidas, por quem, e olha o que aconteceu nas urnas nessa eleição. Você vê em Maceió. O que aconteceu em Maceió? Quem é que tinha emenda assim, clarissimamente destinada lá? Foi quem ganhou a eleição. Né? Então, isso sim tem um peso importantíssimo. É uma coisa que mudou, que tem grande peso
explica, em parte, ajuda, pelo menos, a explicar, por exemplo, a quantidade grande de reeleições. Eu não consegui fazer esse cálculo, vocês devem ter ele aí. Quantos prefeitos nos 5.000 municípios brasileiros, 5.000 e tantos, foram reeleitos? Vocês têm esse número aí? Isso é importante, porque emenda está meio ligado com isso, hein? Não, você tem toda a razão, Kupfer, mas a gente ainda não fez esse levantamento. A gente vai fazer ele aqui na hora que todas as urnas se fecharem. A gente vai fazer, inclusive, já antecipando aqui para os nossos web espectadores, a gente vai fazer também o levantamento dos municípios que mais receberam emendas e se isso, de certa forma, repercutiu na reeleição dos prefeitos. Kupfer, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu queria te agradecer muito pela sua especial participação aqui na nossa live de cobertura das eleições de 2024. Ok, contem sempre comigo, como eu falei, minha especialidade, que eu acompanho muito mais de perto, é outra, mas, logicamente, essas são questões ligadas, integradas, e eu preciso tentar entender. Hoje foi bacana, junto com vocês, para a gente entender um pouco isso. A pauta das emendas, Guilherme, que você levantou, e das reeleições, é muito, muito importante para entender melhor a situação dessa eleição do que os temas nacionais. Tá? O que também chama atenção, nós não falamos, aí sim é aquela história da coisa mais ideológica. Um sujeito desqualificado como esse Marçal ter 1.600.000 votos em São Paulo, é para a gente pensar que tem coisa muito errada com a gente aqui acontecendo. Eu espero que a gente consiga entender direito e partir para melhora da nossa situação. Realmente jogar voto fora, tornar a democracia mais arriscada quando a maior cidade brasileira, 1.700.000, quase 1.700.000 cidadãos metem seu voto, perdem seu voto numa figura deletéria como essa. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado com isso. Não está muito bom o negócio para nós. Um abraço, até a próxima. Contem sempre com... Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.